Salve, salve nação alvinegro, salve, salve galera, aqui é o Alvinegro de Passo Fundo. Bem, em relação ao jogo de ontem, o Botafogo fez um primeiro tempo ruim, depois deu uma melhorada quando o David entendeu que ele tinha que povoar mais o meio campo, então ele prende mais o Alex Telles, libera o Nilton para chegar mais no meio e também libera o Barreiras. Então o Botafogo melhora, o time fica mais compacto e no segundo tempo o Botafogo começa e domina o Flamengo. Os 30 primeiros minutos o Botafogo foi muito bem, jogou um bom futebol e não merecia a derrota. A derrota se deu por quê? Primeiro, por duas figuras cruciais nesse jogo. O seu Bruno Arleu. Se vocês lembram, a semana passada, logo após o jogo do Nova Iguaçu contra a Portuguesa, lá na ilha, em que o seu Bruno Arleu não marcou um pênalti a favor do Nova Iguaçu, porque se eles convertem o pênalti, o Flamengo estaria desclassificado. Então ele não dá o pênalti, ele beneficia o Flamengo. Beleza? E eu avisei, eu falei, tá gravado aí no vídeo, que se o Botafogo não prestasse atenção, o Bruno Arleu iria apitar o jogo Botafogo e Flamengo. Não deu outra. O Botafogo não se liga, o Botafogo não reclama, o Botafogo tem uma diretoria com um bando de bundão, essa é a realidade. Ninguém ali é botafoguense, essa é a realidade. Ninguém ali é botafoguense. Ninguém ali é botafoguense, né? São profissionais. Eu acho que o dono da SAF, ele não pode ser torcedor do clube mesmo, porque senão bota o pé pelas mãos, isso é minha opinião, claro. Quem discordar não tem problema nenhum. Agora, os diretores, aqueles caras que estão diretamente ligados ao futebol, Léo Coelho, o Alessandro Brito, esses caras têm que ter, no mínimo, eles têm que terem noção, do que é defender a instituição, do que é defender o Botafogo. Esses caras não estão nem aí, irmão. Eles não se mexem. O Botafogo é roubado, o Botafogo simplesmente é esculhambado, pisam na nossa cabeça e os caras não falam nada. Era para estar na coletiva, um dos diretores tinha que estar lá, expondo o árbitro, expondo um cara que o tal do Bruno Arleu. E aí, a Ferg divulga o áudio do VAR do gol do Flamengo. Tá? O VAR considerou o lance normal. O VAR considerou o lance normal, tá? O lance normal, o VAR. Ó, a bola passa no meio das pernas. Há um contato com o braço de Vitão e Matheus Martins, mas não tem nível de força. Arleu, o gol está confirmado, tá? Tem um jogador na posição na frente do goleiro, mas não interfere. Ele também está em posição legal, disse Rodrigo Carvalhais de Miranda, árbitro de vídeo. Ora, meu irmão, tu acha que o árbitro de vídeo vai anular um gol do Flamengo? Tu acha que o Bruno Arleu vai anular um gol do Flamengo? Se ele fizer isso, ele perde a indicação para apitar o Campeonato Brasileiro. Quem indica o árbitro das federações para apitar o brasileiro são as federações. A Federação Carioca vai indicar o Bruno Arleu para o Campeonato Brasileiro. Esse é o prêmio que ele ganha por ter prejudicado o Nova Iguaçu e por onde ter também prejudicado o Botafogo. Então, Bruno Arleu, aqui, eu acho que é muito difícil, não vou mentir para você, é difícil você enfrentar o sistema. É difícil. O que ele vai fazer? Não, se eu apito corretamente, eu não sou indicado para apitar o brasileiro. Então, o cara vai obedecendo o sistema, meu irmão. A pressão deve ser terrível para isso aí. E o segundo grande personagem desse jogo foi, não sei se a gente pode chamar de goleiro, né? Neto. Rapaz, deixa eu te dizer um negócio. Com todo respeito ao profissional, ao homem, ao pai de família, porque ele também é filho, ele tem mãe, ele tem pai, com todo respeito, é irmão, com todo respeito. O Neto, cara,
Quando ele entra em campo, eu olho pra cara dele, bicho, eu sei que ele não faz isso. Mas sabe o que me dá, sabe o que me dá impressão? Ele parece uns amigos nóia, que todo mundo tem um amigo nóia. Ele parece uns amigos nóia, cara, que eu tenho. Que tu encontra o cara na rua, o cara já fumou tanta maconha que ele tá assim, ó, quase dormindo. O Neto é assim, ele fica assim, ó. Tu vê ele em campo assim, ó. Parece que ele tá voando, parece que ele tá flutuando, parece, meu irmão. Sabe, sabe? Parece que ele tomou um psicotrópico, maluco. O cara não é normal. Rapaz, o primeiro gol do Flamengo, o cara chuta errado, o cara dá um peteleco, ele não consegue chegar na bola. Nos gols do Grêmio, vocês lembram? Ele não pulou em uma bola. Ele só fazia assim, ele só olhava. E ontem, ele no primeiro gol ele falhou e no segundo gol então foi um absurdo. Um goleiro profissional não pode cometer um erro daquele que ele cometeu. Aquilo é ridículo. Qualquer goleiro, qualquer guri de base aí, 13, 14, 12, 11 anos, aquela bola o cara pega com facilidade. Contra o Vasco, ele solta uma bola ridícula, meu irmão. Contra o Fluminense. Contra o Fluminense ele me solta uma bola ridícula. Ridícula. A bola que ele soltou, que o cara deu um totó nele. Meu irmão, o Neto não pode mais vestir a camisa do Botafogo. O Neto é ridículo. Hoje, notícia que dá conta de que o grupo Ninguém Ama Como a Gente pediu que o Neto não vista mais a camisa do Botafogo. E tá certo. Todo mundo tem que fazer isso. Nós temos que nos unir. Canais do Botafogo, torcida, tem que se unir, tem que pedir a saída do Neto. O Neto não pode mais vestir a camisa do Botafogo. Ontem, na coletiva do Anselme, muitos torcedores enlouqueceram porque o Anselme mas o Anselme passou a mão na cabeça do Neto. Não, o Anselme está certo, ele é técnico do Botafogo. Ele não pode chegar numa coletiva e criticar o jogador publicamente, porque ele vai perder o grupo. O grupo vai enlouquecer. O cara vai pensar bem, se ele faz isso com um, ele vai fazer com todo mundo. E ele tá certo. Ele foi lá, amenizou. Muita gente, ele vai continuar titular. Eu acho que não. Eu acho que não. Primeiro, o Neto, cara, eu anotei aqui, ó, o Neto, ele deu um prejuízo ao Botafogo de quase 20 milhões. O Neto tem 10 jogos pelo Botafogo, tomou 15 gols, 8 falhas graves, inclusive uma que nos tirou da Copa do Brasil, e ontem outra que nos tirou do Campeonato Carioca, tá? 2 eliminações ele tá na conta dele. Então o Neto não tem mais condição de jogar no Botafogo, gente. Com todo respeito, se o Neto for um cara consciente, fizer um exame de consciência, ele vai chegar pro clube e vai dizer, galera, vamos fazer o seguinte, vamos rescindir o contrato aí de boa, porque eu não tenho mais condição de estar aqui. Porque a torcida do Botafogo não vai permitir que ele jogue mais no Botafogo. Você imagina o Neto no Newton Santos, quando o torcedor souber que o Neto vai jogar. Meu irmão, ele não vai ter paz. O Neto não vai ter mais paz. O Neto não pode mais ficar no Botafogo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. O Botafogo tem que contratar um outro goleiro. Hoje, na live do Anderson Mota, teve uma notícia que o Gatito conversou com alguém do Botafogo, porque o Gatito foi oferecido, o Gatito quer voltar ao Brasil, e ele disse que não depende dele, depende do Botafogo. Por ele volta. Aí eu pergunto para vocês, o Gatito é um ídolo do Botafogo. Todos nós adoramos o Gatito. Mas o Gatito ele é reserva do Cerro Porteño. O Gatito, ele, nos últimos 2 amistosos da seleção do Paraguai, a torcida criticou ele porque o Paraguai perdeu com 2 falhas dele nos 2 jogos. O Gatito, para mim, é um ex-goleiro, gente. Se o Gatito voltar, mas o Gatito com a mão só, não, concordo com vocês, o Gatito, mesmo não sendo aquele Gatito lá de trás, é melhor do que o Neto, é melhor do que o Link, é melhor do que o Raul. Eu não vou falar aqui do Christian Ló, porque eu vi o Christian Ló jogar uma vez no Sub-20, não foi muito exigido, às vezes que ele foi exigido, ele foi bem, mas eu não posso dizer aqui que o Christian Ló é melhor do que os dois. Eu acho que o Botafogo tem que colocar o Christian Ló para agarrar na Taça Rio agora. Vamos testar o Christian Ló na Taça Rio. Lá,
Lá na altitude, quem tem que jogar é o link. É o que a gente tem, meu irmão. Nós temos que ir com o que nós temos. E torcer para que o link vá bem. Então, gente, o Raul, não, o Neto não tem a melhor condição de jogar no Botafogo. Não tem a menor condição de jogar mais no Botafogo. E é isso. O Neto é carta fora do baralho. O cara só nos deu prejuízo até agora. Goleiro ruim, goleiro inseguro, um goleiro que não consegue encaixar uma bola fácil, irmão, não é goleiro. E a gente já viveu isso com o goleiro. Nossa, como nós sofremos com o goleiro, né, cara? Ó, faz tempo que a gente não sofria com o goleiro. O último, o John, chegou meio claudicante também, mas depois melhorou e nós ganhamos tudo que ganhamos com ele. Então, o Botafogo ontem fez um jogo no segundo tempo muito bom. Gostei do segundo tempo do Botafogo. O problema é que a gente não sabe qual Botafogo que a gente vai ver no próximo jogo. Se é aquele do segundo tempo ou se é o do primeiro. Porque o Botafogo oscila muito. Mas eu preciso dizer para vocês, gente, o seguinte. Eu sempre procuro usar a razão. Eu acho que a razão, eu sempre sou um cara que tento ser racional o tempo inteiro. E eu sei que torcedor, ele é imediatista. Nós somos imediatistas. A gente quer tudo para amanhã. E não é assim. O Botafogo, ele não consegue manter um técnico para fazer um trabalho longevo. Não consegue. Olha que da SAF para cá, desde que o Botafogo virou SAF, quantos técnicos passaram pelo Botafogo? Entre técnicos contratados e técnicos interinos. Quantos passaram? Eu não sei, 7 por aí, talvez 8. Todo ano é a mesma coisa. Aí contrataram o Anselmo, que eu gosto, bom treinador, um cara que tem personalidade, um cara que tem uma ideia de jogar para frente. Aí o cara chega, o cara não tem elenco, o cara vai testando dentro do campeonato. Ele vai tentando encontrar aqueles jogadores que possam exercer aquilo que ele quer, né? Jogar da maneira que ele quer. Só que aí ele joga no 3-4-3, mas ele não tem ala no Botafogo. Ele não tem ala, Vitinho não é ala, e o Telles muito menos. Telles não é ala. Telles não vai conseguir fazer isso. O Vitinho sabe cruzar, como é que vai ser ala se não sabe cruzar? Então, ele precisa de elenco para ele e jogadores que possam se encaixar dentro desse esquema. Por que ele pediu o Edenilson? O Edenilson jogou com ele no Inter. No Internacional, ele era se eu não me engano, ele fazia parte da comissão técnica. Eu não me lembro quem era o treinador. Eu não me lembro quem era o treinador do Inter. Ele fazia parte da comissão técnica. Tá? Então, o Edenilson jogou com ele. Por isso que ele pediu o Edenilson. Porque ele sabe como é que o Edenilson joga. Tá? Então ele precisa de jogador. O Medina, a imprensa argentina já falou que ele já está com as passagens compradas, que ele vai vir para o Brasil. Alguém andou dizendo que era segunda-feira. Ninguém falou que era segunda-feira. Eu fui lá ver a notícia, disse que ele ia chegar esta semana. Mas alguém disse que era segunda e ficou na segunda. Não era. Agora, a previsão dada pela imprensa argentina é de quarta-feira. Quarta-feira ele embarca para o Brasil. Vamos aguardar. Vindo Medina, o meio campo do Botafogo fica com uma qualidade sensacional. Medina, o Danilo, Montoro, uma qualidade legal. Agora o Montoro precisa entender que no futebol de hoje, futebol moderno, todo mundo tem que se comprometer na marcação. O Montoro, ele não faz a recomposição com direito. Então ele compromete o sistema defensivo todo. A gente tem que o Montoro tem que entender que no futebol moderno todo mundo tem que marcar. Todo mundo tem que marcar. Todo mundo tem que cumprir a sua função tática. Então, Botafogo contratando, Botafogo vai poder entregar ao David um elenco mais robusto para que ele possa trabalhar mais tranquilamente. Ontem, na coletiva, gostei da coletiva dele. Muito boa a coletiva dele. Quando ele disse que ele não veio para o Botafogo com ideia de voltar para a Europa, não. Ele veio para o Botafogo para ser campeão brasileiro. Que se nenhum argentino foi campeão brasileiro, ele vai ser. E eu vou torcer para que ele consiga acertar esse time do Botafogo. Para que dê a ele
condição dele trabalhar. Agora a gente tem que contratar um goleiro. Um goleiro. Cara, futebol é simples. Todo grande time começa por um grande goleiro. Se você não tiver um goleiro bom, a chance de você, muitas vezes, deixar um título que está na tua mão para trás é muito grande. E o Botafogo hoje não tem goleiro. Infelizmente, não tem goleiro. Hoje no canal do Anderson Mota também, a notícia de que a SAF Botafogo está no mercado atrás de um goleiro. Quem a gente não sabe, Botafogo não tem dinheiro. Não sei como é que vai ser, se vai aparecer dinheiro, não sei. Mas que precisa de um goleiro, precisa. Urgentemente precisa de um goleiro. O Botafogo tem que contratar um goleiro. Ontem, no jogo de ontem, a grande, assim que eu digo, não digo surpresa, quem já viu no Sub-17, para quem já viu no Sub-17 não é surpresa. Tá? O menino lá, o Arthur Novaes. Quem acompanha a base do Botafogo sabe que o Arthur Novaes é um grande jogador. E ontem ele mostrou isso, entrou, não sentiu personalidade, jogou, porra, merecia ter feito aquele gol. Jogador muito promissor, que nos dá esperança que a base do Botafogo comece a revelar jogadores. O Botafogo precisa sim dar chance à sua base. Agora, não pode ter 7, 8 jogadores da base no banco. Ontem o Alexander Barbosa, na saída na entrevista, falou sobre isso. E ele está certo. O Botafogo não pode ter 10, 7, 8, 9 jogadores da base no banco. Não pode. 2, 3 jogadores na base no banco. Aí legal. Mas não pode ter 7, 8, 9, 10 jogadores da base no banco. Não pode. Isso é inadmissível para um time, um clube que quer disputar lá em cima as competições. A nossa esperança é que o Botafogo contrate, que venha logo o Medina. Já chegou o Edenilson, vai nos ajudar pra caramba. Vindo o Medina, nós subimos de patamar, mas continuo afirmando, além de um goleiro, mas principalmente um goleiro, nós precisamos de um centroavante que tenha mobilidade. O Arthur Cabral não entrega isso e nesse esquema precisa ter mobilidade, ele não vai jogar. Outro jogador que pelo menos nesses primeiros jogos dele com a camisa do Botafogo tem me surpreendido e tem me chamado muita atenção é o Villalba. Velocidade, muito bom jogador, acho que também vai nos ajudar bastante. Acho que o Botafogo, contratando, encorpando o elenco, o Botafogo pode sim lutar por coisas melhores no campeonato. Hoje a torcida está pau da vida, porque é a 5ª derrota do Botafogo. Mas eu entendo isso como um começo de trabalho. Tá? É um começo de um trabalho e de uma forma de jogar diferente, que precisa de tempo para poder encaixar, para poder dar certo. Só que tempo ele não tem. Ele vai ter tempo, sim, quando chegar o meio do ano, quando parar tudo por causa da Copa do Mundo. Mas o Botafogo não pode se desgarrar, não pode ficar lá atrás, porque depois para recuperar é difícil. Então nós temos que começar a pensar assim, em ganhar, e eu acho que o trabalho do Anselmi vai encaixar, e quando encaixar, nós vamos só de vento em polpa. Mas para isso temos que ter paciência. Ninguém gosta de perder. Eu não gosto de perder, principalmente para o Flamengo. Mas acho que o Botafogo ter saído do Campeonato Carioca, saído aí da disputa do título, para nós foi muito bom. Porque agora a gente pode se concentrar na Libertadores, esses jogos de mata-mata que nós temos, passar agora pelo Nacional de Potosí, lembrando que o Nacional de Potosí não é o melhor time lá da Bolívia, não é, tá? É um nível do Aurora, e a gente conseguir lá um resultado bom, um empate, quem sabe uma vitória, por que não? Acredito, eu sempre acredito no Botafogo, e chegar no Newton Santos, fazer o resultado, na próxima, passar pelo próximo jogo também, e ir para a fase de grupo da Libertadores. Aí a gente pode, tranquilo, por quê? Porque o Botafogo no Campeonato Brasileiro, eu acho que no Campeonato Brasileiro agora o Botafogo só volta a jogar contra o próprio Flamengo, eu acho. Porque eu acho que os jogos serão adiados. O Botafogo passando pelo Nacional de Potosí,
o Botafogo. O Botafogo vai ter jogos adiados agora e vai ter depois, porque o Botafogo vai passar pelo Nacional de Potosí. E o Botafogo aí vai ficar para trás no Brasileiro, porque vai ter jogos depois para fazer jogos atrasados. Então, galera, ontem o jogo foi bom. Ontem o jogo foi interessante no segundo tempo. O Botafogo não merecia perder. Se não fosse os erros do árbitro e os erros do Neto, o Botafogo não perderia aquele jogo ali. Para mim, o Neto foi o principal culpado da derrota do Botafogo. Porque o jogo podia ser 1-1 e o Botafogo no segundo tempo merecia ter uma sorte melhor. Mas passou, agora é pensar no Nacional de Potosí, pensar na Libertadores, trazer um bom resultado de lá. Agora, eu não poderia deixar de falar aqui, galera, com todo respeito, sobre algumas coisas que eu vi na rede social essa semana, agora, sábado, sexta. Tem torcedor, cara, que ele acha que a rede social, que a internet é a casa da mãe Joana. E ele pode falar o que ele quiser, que não vai dar nada pra ele. Não é assim, não. Porra, eu vi torcedores do Botafogo dizendo que era para aproveitar que o Textor estava no Brasil e no Newton Santos para ir lá e matar o cara. Olha se isso é coisa de gente decente. Isso é coisa de gente decente ou é coisa de bandido? Tá? Desejar a morte das pessoas não é coisa de gente decente. Me desculpa. Isso para mim não representa a torcida do Botafogo. Eu, se fosse o Textor e essas coisas caíssem na minha mão, eu dava parte na polícia só para incomodar. Porque aí depois que eles fossem convocados, chegava lá na delegacia com o advogado chorando. Ai, não, tava brincando. Isso não é brincadeira não, irmão. Isso é coisa séria. Desejar a morte das pessoas é crime. Você está cometendo um crime. Tá? E você não representa a torcida do Botafogo para mim. Outra foi o Santi Rodrigues. Postou uma foto com a namorada. Tudo indica que aquela foto é do Réveillon do ano passado, talvez. E, cara, foi um bando de imbecil lá na rede social do cara pra xingar o cara, pra dizer, Botafogo, você tá aí dizendo que tá machucado, tá aí na praia, tá curtindo, tá não sei o que, tá isso que aquilo. Cara, falaram um monte de merda pro cara, cara. Cara, a internet, as redes sociais é muito bacana, mas, cara, o mal da internet é que ela deu voz a muito imbecil, cara. Como tem gente doente na face dessa terra, cara. Como tem gente imbecil, idiota, cara. Rapaz, às vezes, sinceramente, sabe o que eu penso? Às vezes que eu penso que, porra, eu tô no lugar errado. Será que isso aqui é o planeta mesmo que eu tinha que estar? Será que esse mundo é real? Eu tô vivendo um pesadelo, porque, cara, tá cada vez mais difícil, cara. Tá cada vez mais difícil, a imbecilidade parece que aflorou e tomou conta de uma galera aí. Cara, que absurdo, cara, que absurdo. Olha que absurdo, eu li cada coisa na internet essa semana aí de torcedores do Botafogo que não me representam, tá? Não me representam. São torcedores que procuram alguém para eles jogarem as suas frustrações, são frustrados em suas vidas pessoais, tá? Então, eu peço, galera, que, porra, você pode estar puto com o Botafogo, que nem eu tô, mas, olha, sinceramente, violência, desejar morte, ir pra rede social de um jogador, pegar uma foto antiga que o cara postou com a namorada pra ficar falando bobagem na rede social. Porra, peraí, tem a dó, né? Vai procurar o que fazer que é melhor, tá? Vai procurar o que fazer. Para de palhaçada, parem de encher o saco na internet, gente. Por favor, pare de falar merda. Não tem o que falar, fica quieto, cala a boquinha, tá? Desculpa o desabafo, galera, mas, olha, não dá pra aguentar o tanto de imbecilidade que a gente vê na internet. É incrível. E a torcida do Botafogo parece uma galerinha aí que foi contaminada por esse vírus da ignorância. Saudações alvinegras. Um abraço a todos.